Terça-feira, 29 de novembro de 2016, começa agora a edição mais triste do Tarobá Esporte desde que o programa entrou no ar. Vocês já devem saber, mas para quem está chegando agora, a gente informa também que na madrugada de hoje, um avião que transportava 81 passageiros rumo a Medellín, na Colômbia, sofreu uma queda que teve como desfecho a morte de 76 pessoas e apenas 5 sobreviventes. São um jornalista, uma outra tripulante e mais 3 jogadores da Chapecoense. São os jogadores Foman, goleiro, o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel. Neste avião estavam também todos os jogadores relacionados, membros da comissão técnica, diretores da Chapecoense, que disputaria amanhã o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Estavam também colegas nossos, jornalistas, membros da imprensa de maneira geral, tripulantes do voo, entre outros convidados que faziam parte da delegação da Chapecoense como presidente da Federação Catarinense de Futebol. Para o esporte da nossa região, a tristeza ela fica ainda maior, porque no avião estavam 2 jogadores e um técnico que já passaram pela nossa região e defenderam as cores do Londrina Esporte Clube. Eu estou falando do técnico Caio Júnior, de 51 anos, que é de Cascavel, e também dos jogadores Lucas Gomes, de 26 anos, e do goleiro Danilo, de 31. Nós já temos a Lívia no comando, já? Temos a Lívia no comando porque o técnico Cláudio Tencati e o volante Germano concederam uma entrevista coletiva agora no início da tarde, por volta de meio-dia. Eu falo com você, Lívia de Oliveira, nesse clima de tristeza mesmo. E eu tenho só que abrir um pouco dessa participação, porque quebrando um pouquinho de protocolo, porque eu e você, nós trabalhamos em uma outra emissora lá em Paranavaí, no noroeste do estado. E o pai do Danilo é quem fazia essa geração de materiais de Cianorte para Paranavaí, de Cianorte para Curitiba. E deixa até a gente um pouco emocionado. E eu queria saber de você, o que o Tencati tem para falar também nesse momento. Como é que está seu Niso, se tem alguma notícia. Fala para a gente desse desencontro de informações que já relacionaram o Danilo como um atleta que estava sem vida, depois falaram que ele estava com vida. O último relato que a gente tinha foi de uma nota oficial da aeronáutica local, já sem um relato atualizado, já sem o nome do Danilo nessa lista. Queria saber o que é que a gente tem de informações e desse relacionamento teu também e do Tencati com os jogadores que passaram por aqui. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Júlio. Você fazendo aí essa lembrança, até eu realmente fiquei emocionada, né, de lembrar do seu Nilson, mas quando a gente chegou aqui para a coletiva, a sensação de luto realmente era total. Pela morte dos jornalistas, dos profissionais de futebol, dos jogadores, né, tanta gente jovem, alguns jogadores que a gente conheceu de perto e alguns, né, como o Danilo, que a gente conviveu realmente por longos anos, né? Desde quando ele jogava na categoria de base lá em Cianorte, nós vimos o Danilo se profissionalizar, crescer junto com o Cianorte, depois jogar aqui no Londrina, ter um desempenho tão bonito. E ainda ter a defesa, né, que ele fez aí para classificar a Chapecoense. Então ele é um motivo de muito orgulho. E quando a gente chegou diante de tanta tristeza, uma notícia realmente deixou a gente cheio de esperança. Renovou aqui um pouco a nossa sensação de esperança, de alegria, né, de encontrar uma notícia boa, né, diante dessa tragédia, que foi essa notícia da Cruz Vermelha voltar atrás e recolocar o nome do goleiro Danilo entre os sobreviventes. Quando o Tencati chegou para a coletiva, a primeira coisa que ele fez foi olhar para a gente e falar: gente, o Danilo está vivo. E isso foi suficiente para a gente encontrar um pouco de esperança e de alegria no meio disso tudo. Eu vou conversar com o Tencati, que está aqui comigo. Você viu essa notícia, em princípio, nos noticiários, entrou em contato com a família, foi confirmado isso, e essa é a notícia que a gente tem no momento. Verdade, Lívia. Realmente foi uma das ótimas notícias que eu tive. A minha esposa, eu estava chegando aqui para a coletiva, minha esposa ligou e só tinha aceitado fazer a coletiva porque tinha dado notícia que ele tinha falecido, então saberia que ter muitas
perguntas, especulações, muitos órgãos de imprensa querendo respostas e querendo falar com o Tencate, porque é a pessoa muito próxima dele. Então decidi por isso, senão não teria falado, porque a gente teria naquela ansiedade de ficar ali velando pela vida dele, que ele vai sobreviver e vai viver, né? Então, chegando aqui, a minha esposa ligou e falou, ó, todos os órgãos de imprensa estão dando a notícia que o Danilo está vivo. Eles erraram lá no boletim, a Cruz Vermelha. Então, isso para mim foi um motivo de tanta dor que a gente tem pelos outros amigos, Lucas Gomes, o Caio Júnior, né, o próprio Neto, que é um companheiro meu de trabalho que trabalhou no Cianorte, que agora também está nessa lista de sobreviventes, né? Então, a gente dá uma animada muito mais e temos fé que Deus vai abençoar, que eles realmente vão sobreviver. Agora toda a família, então, em oração pelos parentes, né, desses que se foram e também numa corrente aí positiva pela recuperação do Danilo. Não há dúvida, realmente só Deus para confortar o coração das famílias, né, e que realmente possa estar abençoando cada um deles, a família do Caio, a família do próprio, né, Lucas Gomes, que realmente a gente não teve notícia de vida, de ser sobrevivido. Então, que eu possa abençoar eles, que eles possam ter um encaminhamento também, né? Porque quem é cristão acredita no reino dos céus, então que eles realmente possam estar num bom lugar, descanse em paz. E fica o nosso sentimento, né? Das coisas boas que a gente conviveram com os dois. E muitas orações para que o Danilo, né? E o próprio Neto realmente, como os outros companheiros, né, que estão lá, que sobreviventes, que isso é um milagre. Né? Então, isso é a mão de Deus colocando sobre eles, que eles sobreviveram, porque num desastre dessa forma, dessa proporção, não era para ter sobrevivido ninguém. Então, já é a mão de Deus operando lá. Então, realmente, que Deus possa dar essa oportunidade deles continuarem o processo de vida deles. Tencate, muito obrigada pela sua generosidade de conversar com a gente aqui do Tarobá Esporte, num momento como esse de dor. Então, todos aí, uma corrente positiva pela recuperação do Danilo, gente. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Lívia. Eu agradeço as informações e tomara mesmo que seja esse desfecho, porque a gente tem um comunicado da aeronáutica local de que um primeiro comunicado do início da manhã de que o Danilo estaria entre os sobreviventes. Um segundo comunicado já não tinha o nome dele. O Danilo já teria falecido de acordo com esse segundo comunicado. São informações que a gente fica também refém, a gente fica desencontrado, mas a gente aguarda o decorrer das horas para que a gente tenha uma informação oficial. A gente destaca o Londrina e também o histórico do Danilo, até para falar desses jogadores que fizeram parte do histórico recente do clube. É impossível você falar do Danilo sem você falar da reestruturação do Londrina Esporte Clube. Nós temos imagens para soltar. O Danilo, ele foi contratado em maio de 2011 e por aqui ele foi campeão da divisão de acesso daquele ano. No ano seguinte disputou o Paranaense. No ano de 2013, ele também disputou o Paranaense e foi o principal destaque da equipe, que foi terceira colocada no Campeonato Paranaense de 2013. Daí, nesse ano de 2013, ele ajudou o Londrina a voltar a ter calendário nacional depois de muito tempo, né? Que foi a classificação da equipe para a Série D de dado, a 4ª divisão do futebol nacional. Depois dessa participação do Danilo no Campeonato Paranaense 2013 e na Série D de 2013, o Danilo, então, o Londrina foi eliminado nas oitavas de final da Série D daquele ano, e daí o Danilo se transferiu para Chapecoense e depois disso a carreira dele só deslanchou. Você vê as imagens do Danilo comemorando o título do interior do estado do Paranaense de 2013. Depois disso, como a gente já falou, o Danilo ele foi para Chapecoense e aí a carreira dele só deslanchou. Ele logo conseguiu acesso para a Série A do Brasileiro em 2013, aí depois ele em 2014 e 2015 também fez ótimas campanhas e que garantiu a Chapecoense, essas campanhas garantiram a Chapecoense a classificação para a Copa Sul-Americana em 2 anos consecutivos, e o ápice da carreira dele e também da história da Chapecoense foi a grande classificação para a final da Copa Sul-Americana deste ano. Você vê o último jogo do Danilo, que foi neste fim de semana passado contra o Palmeiras, e esta foi a grande defesa do Danilo nos últimos segundos da partida, isso na semana passada, defesa que garantiu a classificação
da Chapecoense para a final de um torneio continental. Seria a primeira final de um torneio continental que a Chapecoense disputaria. Você vê aí, por outro ângulo, a defesa do goleiro Danilo na semana passada, a defesa que classificou a Chapecoense para a final. Também neste voo estava o Caio Júnior, técnico de 51 anos, que tentava coroar a boa campanha da Chapecoense com esse título continental. O Caio Júnior, para quem não sabe, ele é natural de Cascavel. E uma das últimas falas para a imprensa que ele realizou foi na semana passada, após essa classificação para a final, e o treinador, ele falava justamente sobre esse climão de trabalho lá na Chapecoense. Honestidade, seriedade, né? Caráter. E a gente encontra isso aqui em todas as pessoas. É muito bonito que a gente vê aqui. Não é demagogia, não estou falando aqui para agradar ninguém. Eu venho falando isso desde que cheguei. E cada vez eu me surpreendo mais com tudo que eu vejo aqui. Então, eu acho que começa por aí. Quando você tem seriedade, honestidade, aí vem a competência, vem planejamento, organização. Você vai somando a qualidade dos jogadores, né? Comissão técnica de qualidade, você vai somando, você vai ficando cada vez mais forte. Outro que estava neste voo é o atacante Lucas Gomes, de apenas 26 anos de idade. O Lucas Gomes, ele foi contratado pelo Londrina em 2013, quando ele chegou para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Temos imagens do Lucas Gomes também, né? Por aqui, você vê ele já disputando um jogo contra o J. Malucelli na época, na Série D do Brasileiro, e por aqui ele fez 3 gols, terminou, mesmo com essa quantidade, ele foi o artilheiro do Londrina da competição. Depois, na sequência, ele foi emprestado ao Sampaio Corrêa e voltou ao Londrina para a disputa do Paranaense da Copa do Brasil em 2014. Só que em 2014 ele não teve um bom desempenho e saiu no decorrer da competição. Depois ele foi emprestado ao Fluminense e depois à Chapecoense. O triste é que essa situação que a gente está sentindo é de sentimentos opostos em poucas horas, né? O clima de extrema tristeza que a gente sente agora contrasta com o clima de alegria momentos antes do avião decolar. A Chapecoense estava prestes a disputar, pela primeira vez na história do clube, uma final de torneio continental. Nós temos o vídeo foi feito antes do embarque. João, posiciona a gente. A gente tem esse vídeo? Isso. A gente vai mostrar para você agora este vídeo que foi feito momentos antes do embarque da delegação da Chapecoense, voo que também tinha jornalistas e tudo mais, para Medellín, na Colômbia, um momento que contrasta demais. Esse foi o vídeo, está no ponto para rodar, João? Vamos chamar o break, então daqui a pouquinho a gente roda esse vídeo para vocês. A gente vai para o intervalo comercial, na volta a gente mostra para vocês.